Olha aí, o Gregório do Vivier. Gregório do Vivier é o seguinte: o ministro Ricardo Lewandowski ele anunciou que vai antecipar sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. Se não me falha a memória, ele seria obrigado a sair pela sua idade em agosto ou em setembro, né, ao completar 75 anos. Porém, ele vai adiantar isso para o dia 11 de abril. 11 de abril, o Ricardo Lewandowski deve se retirar, o Lula deve indicar um novo nome, que, ao que tudo indica, será o do seu ex-advogado, aliás, ainda advogado, né, Cristiano Zanin. E aqui a gente pode debater várias características do Zanin. Podemos falar sobre o currículo dele, se ele é um bom jurista ou não é, se ele é bom no que ele faz, se não é, se ele, por ter sido advogado do Lula, será obrigado a se dizer suspeito em vários casos, se isso pode ser bom, se isso pode ser ruim. São vários temas que dá para debater acerca da indicação do Cristiano Zanin. Mas, Gregório do Vivier levantou um ponto que ninguém estava pensando. Ele trouxe à tona, do alto de sua sapiência, a seguinte colocação aí ao lado: inacreditável Lula botar no STF mais um homem branco, declarou Gregório do Vivier. Olha só, esse é o tipo de cara que depois vai lá no Greg News, lá no programa dele, vai lá na internet chamar os outros de idiota, de burro, de tudo mais. Ele adora xingar, adora falar um palavrão e tudo mais. E olha só a esperteza do comentário dele. Corta o Gregório do Vivier daí, operador baiano, por favor. Assim, Eduardo Bisotto, você está incomodado com a branquitude de Cristiano Zanin no STF? Renato, que me deixa completamente incomodado, para não usar uma palavra muito ruim aqui, que seria bem mais agressiva, é o que estão fazendo com o Brasil. O Brasil é o país da inclusão, isso desde que os portugueses aportaram aqui em 1500. Eu brinco, inclusive em aulas que eu dou no meu curso, eu brinco bastante, que os portugueses fizeram duas coisas assim que eles chegaram ao Brasil. A primeira foi uma missa. Está registrado na carta do Pero Vaz de Caminha essas duas coisas. Primeiro foi uma missa. Eram cristãos, desceram, pegaram madeira lá, fizeram uma cruz e rezaram uma missa. A segunda coisa que eles fizeram foi uma suruba com as índias. Reuniram com o cacique da época e teve uma festa gigante, e todo mundo se misturou e ninguém com nojinho. O Brasil incluiu todo mundo, africano, europeu, asiáticos, japoneses vieram e se incluíram na sociedade brasileira. Foi homem japonês casando com mulata, negro brasileiro casando com japonesa, e tudo certo. O Brasil tem problema, sempre teve. Tem problema social, tem problema de inclusão, tem 1 milhão de problemas. Raça, gênero, nunca foram problemas brasileiros. Nos Estados Unidos, raça é um problema. Eu sempre lembro, até os anos 60, os Estados Unidos tinham um apartheid legal. Estava lá, positivado em lei, tinha ônibus para branco, assento para branco, bebedouro, que o negro... Bebedouro. O negro não podia tomar água num bebedouro de branco. Lá é um problema. Em alguns lugares do mundo, a questão do gênero é um problema. É muito engraçado, porque esses mesmos esquerdistas, se você tenta mostrar o local que tem problema com gênero, aí eles vão te chamar de islamofóbico. Aí não pode. Onde no Irã estão perseguindo mulheres que querem tirar o véu. Meu Deus, seu islamofóbico, preconceituoso, onde já se viu? Você está apoiando o imperialismo americano que quer derrubar um povo independente. Lá não pode. Mas aí aqui eles vão trazendo esses problemas. Aqui eles geram guerra entre gênero. Aqui eles geram uma guerra racial. O Gregório expressa que o Gregório é burro. O Gregório é um ator. Ele sabe interpretar. Aliás, ele interpreta muito bem um personagem ao longo de 30 anos aí, o Gregório do Vivier. É sempre o mesmo personagem. É Gregório do Vivier interpretando Gregório do Vivier. Mas é o bunda mole do Leblon, é o chato do Leblon, que sempre tem as opiniões politicamente corretas que agradam todo mundo. Então, não, o Gregório nem sabe do que ele está falando. Ele pegou de orelhada uma bobagem influente, que é esse negócio de precisamos de uma mulher negra no Supremo. O coitado do Alckmin, pelo amor de Deus, às vezes eu tenho pena do vice-presidente geral do Alckmin.
O Alckmin sempre foi um cara conservador, ele é católico, ele participa da Opus Dei. Outro dia o Alckmin me deu uma entrevista dizendo que seria muito importante para o Brasil ter uma mulher negra no Supremo. Tipo, tá, e daí? Qual é a diferença? Os caras não conseguem explicar. Correu outro dia do Banco Central. Correu um tweet, não lembro quem que foi, que o imbecil que tweetou, que o problema do board do Banco Central era a falta de diversidade. Tá faltando mulher trans negra no Banco Central, porque daí vai resolver o problema do juro. Daí resolve a dívida, resolve a inflação, resolve tudo. Não, e é curioso isso, porque acho que o último homem negro no STF foi o Joaquim Barbosa. O último não, o único. Eu não lembro de nenhum outro ministro do Supremo que tenha sido negro. Acho que foi o primeiro da história, até agora o único. Joaquim Barbosa, que botou todos os petistas na cadeia na época do mensalão. Exatamente. Então, o último e talvez o único negro no Supremo Tribunal Federal, o petismo fez de tudo para destruir o cara. Ele era o capitão do mato. Lá naquela época, 2005, no julgamento do mensalão, o petismo o acusava de ser o negro da Casa Grande. Exatamente. Aí sim praticando racismo. Extremamente racistas as críticas ao Joaquim. Ingrato, negro ingrato, porque foi o primeiro negro na Suprema Corte, aí ele tinha que ser grato ao Lula, ele tinha que proteger os petistas. Ele não podia ser um ministro independente do Supremo. É o negro ingrato, onde já se viu o Joaquim Barbosa fazer isso. E aí aparece, olha só, 18 anos depois, agora parte aí do petismo querendo fazer esse julgamento, essa escolha com base na cor. Olha só, o último que vocês colocaram, olha o que vocês fizeram com ele. É simples. Agora, sobre o Cristiano Zanin, o que você imagina? Porque, assim, vou dar a minha opinião, assim, eu não conheço muito bem do Cristiano Zanin. Eu sei o que dizem é que ele é um advogado, um sujeito estudado, né? Tanto é que ele defendeu o Lula de 1 milhão de processos, né? E goste-se ou não, ele obteve um resultado positivo para o Lula. Ponto. Ele cumpriu ali o papel dele de advogado. Ele também é, obviamente, né, um sujeito de esquerda, né, em suas concepções, imagino eu. Mas, por outro lado, ele está entrando no lugar do Lewandowski, que também é um cara, esse sim, com ligações profundas com o petismo, né? Então, será que vai mudar alguma coisa? Talvez. Renato, eu gostaria de estabelecer uma premissa aqui, até em nome da maturidade do nosso público. Tem um debate que me incomoda muito quando a gente começa a discutir Suprema Corte, que é a questão técnica. Suprema Corte, nem no Brasil, nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos, nem na França, em lugar nenhum é uma corte técnica. Suprema Corte é uma corte política. Política. E ela serve para equilibrar a relação entre os poderes e ela tem perenidade, essa ideia de mandato vitalício. Aqui no Brasil nós limitamos. Está numa idade alta, né? Talvez pudesse baixar um pouco, voltar para o que era em 70 anos, no pré-PEC da Bengala. E para quem não lembra, nós do campo da direita, do campo antipetista, defendemos a PEC da Bengala quando ela foi aprovada. Porque era para garantir um Supremo que o PT não conseguisse aparelhar. Era para evitar que o petismo conseguisse avançar ainda mais na Suprema Corte. Me incomoda essa discussão técnica de saber se o cara é preparado ou não. Eu acho que se ele tem diploma... A lei que define as regras para nomear para o Supremo, ela fala em notório saber jurídico. Nós podemos negar que o Reinaldo Azevedo tem notório saber jurídico? Nós podemos não gostar do que ele fala, eu não gosto. Mas que ele tem notório saber jurídico. Ele não é formado em direito. Eu ia achar uma aberração, uma indicação do Reinaldo? Não ia. Nós temos que entender que a Suprema Corte é política e tem que ser tratada politicamente. Qual que é o problema do Brasil? O Zanin, se ele for indicado, aparentemente tudo indica que será. Eu até errei, eu achei que não seria nesse primeiro momento, eu achei que ele ia ficar para uma próxima vaga. Ele vai ser sabatinado no Senado. E vai ser a 1000ª vez que vai ser uma piada sabatina. Que vai ter senador rastejando, dizendo que ele é muito inteligente, que ele é maravilhoso, que ele sempre acertou, que o corte de cabelo dele é lindo, qual que é o cabeleireiro que ele quer ir atrás. E não vai ter sabatina. Nos Estados Unidos, o presidente indica o ministro também politicamente, sempre. O Senado transforma a vida do cara no inferno, mesmo que a oposição esteja em minoria. Tem interrogatório, tem coisa...
Aí você vai ver os deputados do PL eleitos pela onda bolsonarista, não vai ter um para dar um pio. Mourão vai lá e vai elogiar ainda, vai dizer que o cara tem um notório saber jurídico. Então, o que falta é política. Não adianta a gente ficar histérico, advogado do Lula. É óbvio que o Lula vai botar alguém alinhado com ele. Vocês esperaram o quê? Que ele botasse um advogado bolsonarista? Nós temos que cobrar dos nossos senadores. Nós do MBL, Renato, apoiamos o Rogério Marinho na disputa do Senado. Mobilizamos ele, fizemos campanha, fizemos o que podia para ajudar o Rogério Marinho. Agora, a hora de cobrar ele, vai para a sabatina na CCJ e mete a faca no pescoço do Zanin. E aí, se cair um processo do Lula na tua mão, você vai se declarar impedido? Você vai dar decisão monocrática, como tantos ministros têm feito, vai sentar em cima de processo? O que você acha sobre o pedido de vista? Eu acho que eu vi uma sabatina, eu estou tentando lembrar quem que era o ministro, que foi devidamente interrogado. E, por incrível que pareça, por um político que eu odeio, que foi o Magno Malta. Eu tenho ojeriza ao Magno Malta. Moraes, não? Eu acho que foi o Alexandre Moraes. E o Magno Malta fez uma belíssima sabatina. Um senador. Eu acompanho isso faz 20 anos e é 20 anos a mesma palhaçada. Zanin vai sentar lá e vai ter um coro de puxa-saco, inclusive da oposição, para dizer o quanto ele é maravilhoso e tentar ganhar a boa vontade dele depois em eventuais processos. Vamos cobrar os nossos senadores. Vamos mandar mensagem nas redes sociais. Vamos ver quem... O Marcos Duval vai continuar invadindo o bunker do Osama Bin Laden lá no Afeganistão ou vai cumprir o papel dele de senador? Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá, ó, chique.